Dia 12. A fornalha. Desde pequenos, ouvimos nossos pais, avós e irmãos em Cristo na igreja dizerem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Acordamos cedo, tomamos nosso café da manhã, fazemos nossa higiene pessoal, damos aquele beijo e cumprimento em quem vive conosco, seja nossa esposa, esposo, filhos, e então partimos para o trabalho. Enfrentamos o trânsito inevitável de todos os dias, tão rotineiro, que já até sabemos quais faixas pegar, para talvez ganharmos alguns minutos no trajeto. Chegamos ao trabalho e seguimos a mesma rotina, problemas semelhantes, processos repetidos, até o horário do almoço, aquele breve descanso antes da jornada vespertina, que segue até o suar do fim do expediente. Geralmente, voltamos para casa com nossos carros, transportes, meios de condução, talvez para jantar ou talvez apenas para nos sentarmos no sofá e lermos um bom livro. Escovo meus dentes, dou um beijo na minha esposa e no meu filho e adormeço, para quem sabe cumprir novamente a mesma rotina no dia seguinte. E assim, mais um dia se vai. E parece que todos os dias são iguais. Os textos de Eclesiastes ecoam na minha mente. Não há nada de novo debaixo do sol. E de fato, essa verdade bíblica pode nos levar a um sério engano. Podemos ser enganados por essa sensação de repetição e deixar de perceber os desafios e perigos que enfrentamos diariamente. Esquecemos que estamos sendo provados a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam, o mal também trabalha incessantemente para que os servos de Deus tropecem e caiam em tentação. Foi assim com 3 homens que foram surpreendidos por um decreto, a obrigação de adorar uma estátua, um ídolo, um confronto direto com a fé deles. Diante do rei Nabucodonosor, eles tiveram a chance de se redimir, de se curvar diante da lei imposta. Bastaria se prostrar ao som da música e adorar. Mas naquele momento de provação, em que o dia deixou de ser rotina, eles estavam prontos para se entregar ao verdadeiro rei, ao mais poderoso dos decretos, os mandamentos do Mestre. Eles recusaram a oferta do rei, permaneceram firmes em seus princípios. Suas atitudes falaram mais alto do que palavras. Simplesmente continuaram obedecendo à vontade de Deus conforme os fundamentos ensinados desde o deserto. Não terás outros deuses diante de mim. E assim não se curvaram diante da estátua imponente. O semblante do rei mudou imediatamente diante da recusa. Tudo aquilo tinha um propósito. Eles foram lançados numa fornalha ardente. Curiosamente, a palavra ardente aparece frequentemente junto de fogo na Bíblia. A ira do rei era tão grande diante da insubmissão que ele ordenou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas havia um propósito em tudo isso. Os homens se mantiveram fiéis. Sabiam que, fosse qual fosse o resultado, queimados ou livrados, a vontade do Senhor prevaleceria. Os próprios servos do rei, que lançaram os homens na fornalha, morreram devido ao calor intenso. E o rei, ao olhar para dentro da fornalha, para ver o sofrimento daqueles homens, viu algo miraculoso. Dentro do fogo havia uma igreja. Ao contrário de quando entraram amarrados, agora estavam soltos, caminhando entre as chamas, talvez conversando, talvez sorrindo, mas a verdade é que estavam ali, na presença do Senhor. Havia com eles um 4º homem, semelhante ao Filho de Deus. Era para ser apenas mais um dia no cativeiro, mas se tornou o dia em que o nome do Senhor foi exaltado. Aqueles 3 homens jamais imaginariam que seriam provados dessa maneira. E assim, eu também devo começar meus dias com a consciência de que decretos podem surgir do dia para a noite, que leis mundanas podem tentar me dobrar diante de ídolos e do pecado, mas que eu permaneça fiel. Como aqueles homens, sabendo que a paz do Senhor reinará onde quer que eu esteja, mesmo que eu seja lançado numa fornalha. Mesmo que o dia comece com uma rotina de sempre,
que tudo pareça igual sob o sol, devo lembrar: os servos de Deus, ao passarem pelo fogo, tornar-se-ão como ouro purificado. E o ouro mais puro é aquele que passou mais vezes pelo fogo. Essa fornalha, esse fogo, em vez de temê-lo, talvez eu deva amá-lo e ansiá-lo, pois ao passar por ele, o nome do Senhor será glorificado. Assim como nos altos e baixos da rotina, nos desafios, nas alegrias, nos dissabores, minha reflexão deve ser constante. Meditar na palavra, buscar respostas, assim como aqueles 3 homens que sabiam que a vitória era certa, independente do resultado terreno. A verdadeira vitória é a glorificação de Deus. Que meus sonhos, meus projetos, meu lar, tudo, sejam vasos para a glorificação do nome de Deus. E se vierem provações, se as fornalhas forem 7 vezes aquecidas, se eu for atado e lançado nelas, o Senhor ali estará comigo, me guardará, me dará vitória e mostrará ao mundo que só o Senhor é Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Daniel, capítulo 3, verso 19.